participar. Feche os seus olhos então, vamos mais uma vez, vamos preparar para a palavra de Deus. Nós queremos que Deus aqui traga agora um banquete para nós, que o Espírito Santo ofereça um banquete a cada um de nós. Eu queria que você sentisse no coração dessa forma, como aquele dia que você é convidado para participar de um banquete, que você fala, não, vou comer aquele mais de melhor tem nesse almoço que eu vou fazer. O Senhor vai trazer esse banquete para você agora, não eu, o Espírito Santo vai trazer. Eu até queria ficar sentado para falar, mas ele precisa de mim aqui para falar, então eu vou falar, mas o Espírito Santo vai trazer. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor vai trazer no nosso coração a Tua vontade, a Tua direção sempre, ó Pai. Mesmo que às vezes a gente seja lento para mudar, ó Pai, mas nós te pedimos, ó Deus, nunca deixe de nos colocar no Teu caminho, ó Pai, verdadeiramente sob a Tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã e te pedimos, ó Pai, venha nos ensinar, venha ministrar no nosso coração a Tua vontade para essa manhã, Senhor. Ó Deus, ministra a Tua palavra, ministra em cada coração, quebra a dureza do nosso coração, quebra o nosso coração que às vezes esteja já formatado algumas coisas, ó Pai, programados algumas coisas, ó Pai, quebra tudo isso, ó Pai, formata tudo, Senhor, reseta tudo, ó Pai, e traga a formação do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, que a programação do meu coração seja vinda do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e declaramos, Espírito Santo de Deus, o Senhor está em liberdade de falar nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como não podia deixar de ser, né? Eu vou começar com uma ilustraçãozinha, que é o seguinte: um pai tinha duas filhas, e eram gêmeas, e essas filhas tinham uma necessidade de conhecimento muito grande. Então logo chegava para o pai, quer saber disso, para fazer diversas perguntas. E quando elas foram crescendo, o pai começou a ficar enrolado, ele já não tinha resposta para aquelas jovenzinhas mais, ele já estava ficando enrolado, porque elas faziam pergunta que ele falou, não tem condição. E como ele queria cultivar isso na vida das filhas, ele pegou, sabia que tinha um sábio que morava numa colina, ele pegou, levou as duas filhas e falou, olha, vou deixar ela com você uns tempos, para que elas adquiram essa sabedoria toda, esse conhecimento todo que você tem. Beleza, foram embora. E as meninas daquela forma, só pergunta em cima de pergunta. E por fim elas começaram a ver, poxa, esse sábio é sábio mesmo. Nunca deixavam elas sem uma resposta, nunca deixavam elas sem a direção que elas precisavam. E elas começaram a ficar implicadas, falaram, não, nós vamos derrubar esse sábio. E começaram a pensar. Aí um belo dia elas viram uma borboleta. Aí uma delas pegou a borboleta na mão e falou, tá aí, achei a solução. Eu vou botar essa borboleta aqui na minha mão e vou chegar para o sábio e falar, essa borboleta está viva ou está morta? Se ele falar que ela está viva, eu dou uma espremidinha, pronto, morreu. Se ele falar que ela está morta, eu solto a borboleta. Ele não tem saída, não tem jeito de ser sábio mais. E assim elas fizeram. Chegaram diante do sábio e fizeram essa pergunta, né? Agora, se vocês querem ver a resposta, tem que ficar até no final do culto, vocês me lembram, tá? Quem for embora não vai ficar sabendo. No final, vocês me lembram para me dar a resposta. A resposta tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Eu quero ler um texto. Ele é um texto mais comprido. Então eu vou ler fatias desse texto. E depois eu junto essas fatias aqui. E que Deus possa trazer o que Ele falou no meu coração nessa semana, né? O que Ele ministrou, né? Amém, glória a Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Eu pediria que você prestasse bem atenção na palavra, porque é ela que ensina. Então não fica aguardando a explicação ou o comentário que às vezes eu vou fazer, mas veja no versículo, porque Deus revela a você, Deus vai revelar para a sua vida tudo que Ele quer falar aqui.
versículo 24. 2 Reis 6, versículo 24. Amém? Todo mundo preparado? Vamos lá. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos. Ela respondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Beleza. Vamos pular agora para o 6, nós lemos 6, 24, 25. 2 Reis 7 agora, do 1 ao 10. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos ler a partir do 3 agora. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir-nos no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e dos reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Pula para o 9 aí. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Pula agora para o 16, versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha como 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele.
Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta da Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Amém? Glória a Deus. Vamos entender essa história. O povo de Samaria, naquela época eles usavam muito aquelas muralhas. As muralhas cercavam o povo, o povoado, e na frente tinha os portões, né? Então, igual lá em as outras cidades todas tinha. Jericó, por exemplo, nós vimos lá a queda das muralhas. Então ali tinha as muralhas, e esse povo, o fortalecimento desse povo estava nessas muralhas. Por quê? Quando eles fossem atacar, iam tentar subir a muralha, lá por cima eles matavam a turma. Aí o rei, o Ben-Hadad ali, teve a sua brilhante ideia, né? Falou: não, beleza, eu não preciso que eles saiam, nós vamos ficar aqui, nós vamos montar guarda aqui na frente, perto do portão, né, a uma certa distância, que não seja, que eles não fossem capazes de atacar. Nós vamos montar guarda, trazer muito alimento, e ficamos aguardando. E esse aguardando poderia ser 1 mês, 1 ano, 2 anos. Eles ficavam ali, eles tinham tudo ali, eles tinham toda a estrutura para isso. E a coisa começou a ficar meio preta para eles lá dentro, porque o alimento começou a acabar. Nós tivemos há pouco tempo aí uma certa escassez de água, que a gente aqui, graças a Deus, nem provou, mas que tem localidades aí que sentiram isso. Agora imagina, além disso, alimento. Eu acredito que naquele lugar ali, rato não existia, porque se existisse, eles comiam, né? Então assim, essa parte era o mínimo. E chegou ao ponto de que eles começaram o preço até da cabeça de jumento aumentou demais, porque é o que tinha para comer, né? A orelha do jumento dava uma refeição boa, né? Inclusive o esterco de pomba. O esterco de pomba até procurei nos livros para ver. Uns dizem que é o esterco mesmo, que é o cocô de pomba, que eles misturavam. E outros falam que isso aí era uma planta braba que tinha lá, que eles usavam isso e chamavam de esterco de pomba. Então, na realidade é o seguinte: boa coisa não era. É isso que a gente tem que ter. E era caro. A comida chegou num ponto de escassez lá dentro, que eles estavam ficando desesperados. Chegou um ponto que é o cúmulo, né? Mas ali eles chegaram num ponto o seguinte: se a pessoa chegasse assim, mas eu acho que eu estou com uma dor, acho que eu estou meio gripado, aí é capaz que eles matavam para comer. Aí vai acabando até os doentes, né? E chegou o ponto cúmulo de comer as crianças. Que foi aonde nós chegamos naquele ponto ali, que a mulher, a hora que viu o rei falando, e o interessante é o seguinte, é que a mulher não estava chamando o rei para clamar da situação que eles estavam vivendo. Ela estava chamando o rei para fazer justiça para ela. Aí o que foi? Não, é que ontem ela me chamou e propôs o seguinte: ó, nós vamos matar o meu filho hoje, nós vamos cozinhar ele e vamos comer. Quando acabar, nós vamos fazer com o dela. E nós fizemos isso com o meu, só que agora ela não quer dar o dela. Então ela chamou o rei para fazer justiça nesse sentido. Aí esperando que o rei ia falar o quê? Não, traga seu filho lá agora. Mas o rei assustou com aquilo. Falei: que é isso? Nós já estamos comendo uns aos outros. É o canibalismo. A coisa chegou em tal situação que tudo era infracionado, era caríssimo. Se você achasse um rato ali e fosse vender, você tinha um dinheirão para aquilo. Por quê? Não tinha o que comer. Não tinha o que comer. E o rei, nessa hora, ele desesperou, né? Falou: não tem base, chegamos no ponto. E aí, como é natural do ser humano, né? Tem que ter um culpado. O culpado foi Eliseu. Por quê? Porque se a gente olhar nos capítulos anteriores,
eles tinham o povo os sírios na mão. Só que Eliseu falou: não, tenha misericórdia, vamos liberar esse povo, né? Palavra de Deus, libera. E liberaram esse povo. Só que esse povo se voltou e trouxe. Então ele falou: não. E prometeu, falou: olha, não passa esse dia sem que a cabeça de Eliseu seja cortada. Isso foi a promessa que ele fez. Ele falou: não, nós precisamos vingar isso. Além de vingar, ainda tem uma cabeça para comer, né? Ainda tem uma para esconder. Deve ser até... Aí mandaram os mensageiros, falaram: vocês vão lá, vocês vão falar, e não deixem ele fugir, porque eu vou falar isso para ele. Aí quando chegaram, chamaram Eliseu. Aí Eliseu chegou para eles e falou: olha, a coisa está preta, não está? Está ruim. Pra você ter uma ideia, a cabeça de burro está lá 8 ciclos, 10 ciclos, sei lá, não lembro o valor aí. É caríssimo. E nós não temos mais nada. Está acabando tudo e não temos como sair. Nós vamos morrer todo mundo. Aí Eliseu chega e fala: olha, calma, gente. Amanhã, a essa hora, vai estar tudo baratinho aqui. Vocês vão ter farinha, vocês vão ter cevada, vocês vão ter de tudo aqui para comer. A essa hora. Seria como se trouxesse um problema para mim e falasse: olha, fica tranquilo, amanhã, essa hora, Deus resolve o seu problema. Aí o capitão, em toda dificuldade, ele falou: que é isso? Você está ficando maluco, profeta? Nem se Deus abrir uma janela do céu e derramar tudo, vai ter jeito de acontecer isso. Aí o profeta falou para ele: olha, você vai ver tudo isso acontecer, mas você não vai desfrutar disso, por causa da sua dúvida. Quando eu comecei a ver essa palavra, eu comecei um pouco por esse lado. Aqui tem uma mensagem interessante, né? Olha, cuidado com o que você ouve de alguém de Deus. Nós às vezes desprezamos muito, né? Fala: ah, não, mas aqui não tem profeta. Olha, o profeta às vezes não é aquele que fica sempre falando: eis que te digo, ó, Deus mandou te falar. Você não sabe o que é numa semana, o tanto que eu acredito que o bispo muito mais que eu, o tanto que a gente ora e reboa. Ontem a bispo estava reclamando: não, o dia que você vai pregar domingo, sábado você nem conversa. E às vezes acontece isso mesmo. Não é porque eu não quero fazer isso, não, é porque eu leio e aquilo fica na minha cabeça. Então às vezes ela está falando, eu nem estou prestando atenção, o negócio fica remoendo por dentro. Porque se essa palavra não faz efeito em mim, ela não vai fazer efeito em ninguém. Ela tem que primeiro atingir. E outra coisa que é importante é que eu não quero falar o que está no meu coração, que a gente é tendencioso a isso, né? É isso que eu vou te falar, Deus não sei o que manda de coisa. Eu não quero fazer isso. Eu quero falar o que Deus tem para falar. Então, às vezes começa por um caminho, a palavra, de repente Deus dá uma dica, vira, de repente nem sai tudo aquilo. É o que Deus quiser falar. Então eu considero que se a gente vem aqui para falar e querendo falar uma coisa de Deus, olha, nós estamos sendo um profeta. Eu não sei para quem, não é direcionado, é isso que Deus te digo, mas é algo que Deus quer trazer para a igreja. Deus quer trazer para o nosso coração. Então, se eu vou num culto qualquer, participar de um culto, e o pastor está lá pregando, eu nunca desprezo o que ele fala. Por quê? Porque o que ele fala é a palavra de Deus para a minha vida. Não é para a vida da Brígida, não é para a vida de outra, é para a minha vida. E se ela não faz efeito em mim, ela não vai fazer efeito nas pessoas. A tendência nossa é querer reformar o mundo, começando de todo mundo. Ah, vamos consertar a igreja. Então, do Carmo, o que você pode fazer? Kátia, o que você pode fazer? Aí lá no final vem: e eu, o que eu posso fazer? Não, se eu quero consertar a igreja, tem que começar de mim. Eu tenho que consertar a minha vida primeiro. E aqui, e muitas vezes é dito palavras, é dito ensinos na frente, né? Às vezes vem direção, e muitas vezes a gente despreza isso. E a gente corre um risco disso. De repente a gente fala que, olha, Deus vai abençoar a sua família. Você sai daqui: ih, não, mas lá em casa tudo é a mesma coisa. Olha, você está desprezando às vezes algo que pode ser uma coisa de Deus para a sua família. Ou seja, eu estou dizendo: ah, Deus não vai fazer isso não. Então, olha, o primeiro ensino que a gente vê nisso aqui: Deus está te dando a palavra, pega ela. Ah, mas se não for de Deus, pega ela e guarda direitinho, porque se for, vai cumprir.
mas não despreze, igual fez o capitão aqui. Desprezou, e além disso ainda zombou, né? Nem se Deus abrir a janela do céu vai conseguir fazer isso. Eliseu fala: olha, você vai ver isso acontecer, até para você morrer crendo, mas você não vai provar isso, você não vai desfrutar disso. Então creia, irmão, Deus pode mudar a sua família, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar o seu emprego, as suas finanças, mas creia nisso, creia, tenha essa convicção no seu coração. Não tem jeito de Deus, não é que não tem jeito, Deus pode fazer isso, mas Deus não vai agir se não tiver um passo de fé, se não tiver assim, não, e eu quero essas bênçãos. Bom, mas voltamos aqui ao assunto, eu não ia falar disso não, no início eu queria falar disso, mas depois eu mudei. Não, Deus mudou, né? Então Eliseu falou isso, aí a palavra continua, né? Lá nesse povoado de Samaria, existia do lado de fora um leprosário. O que é o leprosário? Todo mundo que tivesse uma mancha, um negócio lá, chegava para o sacerdote e falava que, olha, tinha que apresentar para o sacerdote. O sacerdote olhava e falava assim: isso é lepra. Junta as coisinhas, meu filho, é igual aquele negócio lá, junta o seu banquinho e vai para o leprosário. Acabou, você tá fora desse grupo. Você vai ter que ir para o leprosário. Enquanto você não sarar daquilo, você não pode voltar para o povoado. Então tinha um leprosário, e lá viviam os leprosos. E eu acredito que sobraram 4. O resto já devia estar morrendo de fome. Por quê? Se eles comiam o que daqui oferecia para lá, e daqui não tinha nada, vocês acham que eles iam levar para os leprosos? Os leprosos é que se dane. Eles estavam preocupados, eles não estavam tendo nem para eles. Por que eles iam levar para os leprosos que eles consideravam como imundo? Ficava de fora. Então tinha 4 leprosos, aqui fala de 4 leprosos. E os 4 leprosos, eles chegaram numa consciência interessante, né? Eles pensaram assim: pô, e agora? Nós estamos ralados. Já não adianta mais a gente chegar lá para pedir as coisas que eles não dão. Já não adianta mais a gente chegar a olhar no lixo, que nem lixo eles têm, que eles estão comendo até o lixo. E nós? Se a gente for lá tentar pegar comida com eles, nós vamos morrer, eles vão matar. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Mas então vamos levantar e vamos lá para os sírios. Se a gente for lá e eles nos matar, nós vamos morrer. Se por acaso eles resolver ter misericórdia e der comida, aí nós podemos até viver. Ou seja, por todos os caminhos que eles olhavam, era morte. A opção deles era o quê? A morte. Se a gente ficar aqui, a gente morre. É aquele negócio, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Eu estava nisso. Só que aí, não, beleza, vamos lá. Então chegaram à conclusão seguinte: se o bicho vai pegar, vamos dar uma canseira no bicho primeiro, né? Vamos correr daqui. Ela vai ter que correr atrás de nós para pegar. E decidiram ir. E aí a palavra diz o seguinte: que enquanto eles estavam indo para lá, imagina leproso para fazer barulho. Primeiro que eles tinham que andar devagarinho, né? Que se fosse andar depressa demais, ia ficando pedaço deles para trás, né? O leproso, os dedos estão quase saindo, tá tudo arrebentado. Então o negócio é bem devagarinho. Eu nunca vi muito isso não, mas imagino que eles tinham que ir, porque tinha dor, esses negócios tudo, né? Só que, o que Deus fez? Deus fez com que os sírios ouvissem um trote de cavalos, né, cavaleiros, como se viesse um exército. De tal forma que eles não tiveram nem tempo de juntar as coisas, rachar fora. Sumiram tudo. É o que a palavra fala. Aí quando os leprosos chegaram lá, viram aquilo, tudo com medo. Aí viram uma tenda lá vazia, cheia de comida, foram lá, pegaram, voltaram e esconderam. E comeram. Aí viram outro, foram lá, pegaram e voltaram e esconderam. É assim que está escrito ali. Medo de morrer. Por fim eles começaram a ver, falaram: mas não tem ninguém aqui mesmo. Está vazio, não volta ninguém. Aí que eu acho interessante. Eu estava durante a semana, eu li esse texto, eu gostei demais do texto, achei muito interessante. Até mostrando nessa questão do profeta, e mostrando o que às vezes o diabo faz com a pessoa, né? Que é chegar ao cúmulo. O diabo, ele não vem e ataca, ele monta
um lugar ali de ficar observando, e vai só nos pisando e jogando para o mal. O que é que fez com aquele povo? E eu estava com isso na cabeça, remoendo. E na quinta ou quarta-feira, eu estava conversando com uma pessoa, não tinha nada a ver. O cara falou: mas eu tenho uma boa nova para você. Rapaz, na hora que ele falou uma boa nova, eu vim para o texto na hora. A hora que os leprosos pararam. Olha aqui no versículo, olha só esse versículo aqui, ó. Então disseram um para os outros, os leprosos. Versículo 9. Então disseram um para os outros, aos 4 leprosos, lá saciando daquela comida. Então disseram um para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Esse versículo veio, e esse versículo começou a martelar na minha cabeça. Eu vejo aqui o seguinte: os leprosos que estavam mortos totalmente, todo o caminho que eles teriam, eles estavam mortos, eles estavam acabados, eles não tinham voz no meio da sociedade, eles não tinham nada. De repente, esses 4 resolveram sair do comodismo, saíram daquela situação. Nós precisamos mudar alguma coisa. E foram até o arraial, e lá eles encontraram o quê? Vida. Eles encontraram vida. Chegou naquele momento ali, depois que eles comeram, mataram a fome, eu imagino que um olhou para o outro e falou assim: ó, estamos vivos, nós estamos salvos, não vamos morrer mais, acabou, nós temos isso tudo aqui para nós, ó. E diz a palavra que os sírios, quando fugiram, nem os cavalos eles levaram, eles deixaram tudo, armas, deixaram tudo. Se a gente for lendo aqui, a gente vai ver isso, deixaram tudo para trás. Eles fugiram desesperados, e eles começaram a viver aquele momento de êxtase ali. Eu imagino que um deles, por exemplo, pode ter falado: aqui é povo, ó, nos desprezando. Hoje nós estamos muito melhor que eles, nós temos mais que eles, nós temos comida, e olha que comida que nós temos. Nós temos esse monte de cavalo, tudo nosso isso aqui. E o interessante é que de repente caiu na consciência dele, falou: opa, esse é um momento de boas novas, esse é um momento que nós não podemos ficar só para nós. É certo, nós estamos salvos, mas é Deus quem propiciou isso para nós. Nós precisamos de salvar aquele povo, nós precisamos de salvar Samaria. Eles vão morrer todos, eles estão perdidos, eles não têm nada, eles estão desesperados. Deus usou nós, porque lá ninguém tinha nem coragem de levantar para fazer qualquer coisa, de tanta fome que eles têm. Deus usou as nossas vidas, mas nós não podemos parar nisso. Não podemos parar nisso. E o que Deus falou muito no meu coração nisso? Muitas vezes nós estamos igual a esse leproso que nós encontramos salvação, né? Ah, nós temos tudo aqui, nós estamos bem. Que se dane o povo lá fora, que se dane essa turma lá. E o povo faminto de uma comida espiritual, faminto de salvação. O povo está faminto. Eles acham que tem muita coisa por causa da tecnologia, por tudo que está aí, que não sei o quê, mas eles estão vivendo um caminho errado. E nós aqui saciados, nós bem, eu tenho salvação, eu tenho Jesus, mas e aí, eu vou ficar com isso só para mim? Eu vou ficar com isso tudo só para mim? É hora de boas novas. E o interessante é que quando você lê esse versículo, você entende uma urgência no falar deles. Fala, nós não podemos esperar nem o final do dia. Essa luz do dia aí pode ser a volta de Jesus. Por quê? Porque se esperar não vai adiantar mais. Se esperar não resolve mais. Tem que ser agora. Engraçado, né? Que lá em Eclesiastes que fala, né? Há tempo para tudo,
Tempo para plantar, para colher, há tempo para tudo, tudo está dentro do tempo. Engraçado que a pregação não fala isso, né? A única coisa que sai disso é a pregação, porque Paulo falou, olha, pregue no tempo, pregue fora do tempo, pregue sempre. Não fica procurando tempo para pregar, pregue. E os leprosos aqui, eles atingiram essa consciência. Eles atingiram essa consciência. Falaram, pô, Deus nos deu muito. Deus salvou a nossa vida. Nós estamos vivos. A expectativa que eu tinha nesse momento é de estar morto. Nós estamos vivos. Trazendo isso para nossas vidas. A expectativa que eu tinha na vida desse momento era inferno. É uma morte espiritual. Mas eu estou vivo. Eu creio na salvação que Jesus me deu. E eu creio que eu sou salvo. Se Ele vier agora trocar a trombeta, Maranata, vem Jesus. Se Ele vier agora, eu subo com Ele. Mas e aí? E o restante? Não me importa? Não interessa? Ah, o mundo eu sempre fui escória do mundo. O mundo nunca deu bola para mim. Tá, e aí? Vou deixar eles? Você tem o conhecimento, você tem o poder de salvar uma vida. Ah, que isso, só Jesus que salva. Sim, mas Ele trouxe para nós o ato de pregar. Você não escrevia lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você não escrevia isso. Se a gente vai achar que os anjos vão descer e ficar pregando, então vamos pedir demissão do nosso cargo. Fala, Jesus, olha, nós não queremos mais, larga a mão. Mas um dia você ouviu, alguém pregou para você, você leu em algum lugar, alguém te falou e hoje você está vivo. Você decidiu, você juntou às vezes as últimas forças que você tinha. Fala, deixa eu tentar mais isso. É os leprosos. Ah, vamos tentar mais isso. Se morrer, morreu, o que eu posso fazer? Mas ganhar a salvação. E o que eu fico impressionado é de toda a situação que eles viviam ali, escória daquela sociedade, encostado, sofrendo ali. De repente eles terem a consciência, falam assim, olha, é tempo de boas novas. E nós não podemos esperar nem o amanhã, é agora. Vamos lá e levar isso para aquele povo. Vamos falar para eles que aqui tem comida que dá para todo mundo. Vamos falar para eles que aqui tem banquete para eles. Eu quero que isso entre bem no seu coração. Isso que ficou me remoendo muito. Poxa, o que eu tenho oferecido de tudo isso que Deus tem me dado? É gostoso quando a gente chega na frente aqui, conta um testemunho. Eu fiz isso e Deus me abençoou, e eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, conquistei uma cura. Mas e o povo lá fora? E o povo que está faminto, preso, aprisionado? Os sírios aqui representam para mim o diabo. É que fica ali segurando aquelas vidas, trazendo uma fome de Deus, trazendo uma fome espiritual, trazendo uma morte espiritual. Fica ali segurando nos portões das pessoas. Se a gente não chegar a ultrapassar isso e chegar a falar, olha, eu tenho uma boa nova para você, Jesus salva. Jesus morreu naquela cruz para salvar a sua vida. Mas eu estou aprisionado. Tá nada, esse aí já bateu em retirada, porque Jesus veio a salvação na sua vida hoje. Se a gente não pregar, não vai salvar. Se a gente rotular, a gente vai ficar nesse rolo. Não vai adiantar eu chegar para Deus depois que estiver lá no céu, falar, Deus, olha, eu não preguei para ele, olha o que ele fazia aqui, olha a lista. Esse aqui não tinha jeito, não. Jesus vai falar, bastava uma palavra, bastava você dizer que a salvação não é pelos méritos, não é porque você fez, a salvação é pela graça de Jesus. O semeador saiu a semear. O que caiu no caminho, o semeador semeou. O problema é do caminho, o problema é do chão. Mas o que caiu em terra boa, essa cresceu, germinou, frutificou a 30, 60 e 100 por um. Eu não vou ficar procurando terra boa. Eu não procuro isso, até porque eu não vou conhecer a terra. Eu tenho que jogar semente. Eu tenho que semear. Semear. Quanto mais eu semear, a chance de eu acertar uma terra boa é maior. E nós temos que aprender a entender isso que esses leprosos entenderam.
É tempo de boas novas. É tempo de falar. E tem urgência. Pregue em seu tempo, fora do tempo. Pregue sempre. E o que é pior? O que é pior? Sei lá se é pior. O que eu acho que não está acontecendo, que deveria acontecer. Nós temos um jargão que é falado por isso, que fala, né? Pregue muito. Se preciso for, fale alguma coisa. O problema é que nós não queremos pregar com a nossa vida. Nós queremos falar de um caráter de Deus na vida do povo, mas queremos ter um caráter deformado. Nós queremos falar de uma obediência a Deus, que obedece a Deus a tudo, mas nós não obedecemos o que a palavra nos fala. Nós queremos declarar tudo que Deus pode fazer, mas a gente não crê que Ele faz na nossa vida. Então nós falamos de um Deus que está lá, mas não é um Deus que está aqui. Se Deus está no meu coração, se Ele vive aqui, se Ele se importa comigo, tudo vai estar no controle dEle. É os leprosos. Se morrer, morreu, mas nós não podemos parar. Vamos para frente. A gente falou uma coisa ali, né? Nele eu confiarei, eu nada temerei, eu vou para frente. Mas será que a gente faz isso mesmo? Será que a gente tem esse peito aberto de chegar falando, eu creio em Deus, eu vou fazer isso. Deus está me mandando, eu vou. Mas se morrer, se perecer, pereci. Teve uma que falou isso, qual foi? Esther que falou, né? Eu vou chegar diante do rei para salvar o povo. Mas se perecer, pereci. A circunstância não é para ela fazer aquilo, chegar diante do rei para fazer um pedido. Mas ela precisava fazer aquilo porque ela precisava salvar um povo que estava lá fora. Aí ela falou, vou fazer isso. Mas e se o rei não gostar? Se perecer, pereci. Então eu vou fazer a vontade de Deus. Mas se não der certo? Se não der, não deu. É Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E isso tem que ser o que inunda o nosso coração. Isso tem que ser o que direciona a nossa vida. É fácil fazer isso? Claro que não. Claro que não. A carne está aqui borbulhando, querendo outras coisas. A oferta do mundo ela é muito grande. A oferta financeira ela é muito grande. De emprego, de status, isso é muito grande. Eu tenho que renunciar para poder fazer a vontade de Deus. Porque aí Deus vai me dar aquilo que eu tenho que ter e não gerar dores. A palavra de Deus fala que a riqueza em Deus não gera dores. Então Deus não está dizendo para ninguém não ser rico. Você pode ser rico, você pode ter status, você pode ter poder, você pode ter tudo. José teve isso, Davi teve isso, Abraão teve isso, você pode ter isso tudo. Mas quem manda no seu coração? Então, igreja, eu queria deixar muito essa palavra. Olha, hoje é tempo de boas novas. Nós deveríamos, por esse tesouro que nós temos no nosso coração, por esse tesouro que é Jesus viver no meu coração, eu acho que a gente não podia cruzar com ninguém na rua que a gente não falasse alguma coisa. Deveria ser isso. Nós às vezes falamos tanto de África, de tantos lugares. Amém, tem que ir mesmo, nós temos que ser celeiro mesmo. Mas às vezes a gente não faz isso nem no nosso bairro. Quando a gente às vezes frequentava o mundo, a gente não tinha tanta dificuldade às vezes de arrancar um dinheiro para comprar um ingresso para uma festa, bebida em bares, não sei o que, ficava tudo caro. Hoje quando a gente fala de gastar, não, o que é isso? Não tem jeito. Olha, é investir na obra. Não estou pedindo dinheiro aqui não, e nem vou pedir para ficar cegado. Mas é investir na obra. Isso tem tocado muito o meu coração. Eu falei, gente, quanta coisa a gente não fazia, quanta coisa a gente não compra para nós, que às vezes você compra só porque você olhou, está meio caro, não, mas eu quero, eu mereço, né? Você vai e gasta. Mas quando fala da obra, como é difícil. Como é difícil num pastor que está lá precisando. Poxa, não sabe o sacrifício que o cara está lá, o sofrimento que está. O que seria para nós, por exemplo, 50 reais, 100 reais, sei lá, o que cada um pudesse fazer para que a gente pudesse abastar uma vida dessa. Não abastar dele ficar rico, mas abastar dele poder comer. Hoje é tempo de boas novas. Boas novas
não é chegar diante de Deus só com a cabeça e a inteligência. Fala assim, fala que eu falo para todo mundo. Traga a palavra que eu entrego na hora. Não, é você entrar com o corpo inteiro. É tudo aquilo que você tem. É a sua vida que Deus quer usar. Não é só a sua cabeça. Não é só a sua cabeça. Quer usar seu corpo, a sua vida. O seu agir, o seu dia a dia. As suas dificuldades, as suas limitações. Para salvar um povo aqui, ele usou leprosos. Eu imagino que Deus, na hora de falar, bom, deixa eu resolver esse problema. Já que eu falei para o Eliseu deu a promessa, agora eu tenho que resolver essa promessa, né? Prometi que amanhã, aí Deus deve ter andado lá, quer dizer, Deus já sabia de tudo, eu estou só fazendo uma figurinha aqui. Deve ter olhado lá dentro assim, olhava para um que era mais forte, o cara estava lá, não aguento mais. Não dá para usar isso não. Olhava para outro que às vezes era mais abastado, não dá não, o cara está moído. Olhava para outro, não adianta usar isso não. Quer dizer, dentro lá do ciclo, lá não achou um que pudesse usar para fazer isso. Aí olhou lá fora, 4 leprosos. Esses aqui não tem nada que perder mesmo, eles vão entregar a vida deles. É nesses que eu vou. Então muitas vezes você pode ser aquele, né, que não tinha nada. Agora, se a gente tem o que perder nesse mundo, a gente não vai querer fazer a obra, viu? Não, eu não posso ir não, porque eu tenho uma fábrica de não sei o quê. Eu não posso ir não, porque eu tenho isso. Não, eu tenho uma família. Olha, entrega tudo para Deus, que aí você não tem nada que perder. Pronto, Deus, agora eu faço a tua vontade. É tudo teu mesmo. E nós temos que entender, minha gente. Olha, aqui mostra uma urgência. A coisa mais certa que nós temos aqui é que um dia nós vamos morrer. A coisa mais certa é que a morte é democrática. Se a morte fosse aquele negócio assim, falou, olha, todo mundo que passou dos 90, pronto, acabou, morre esses. Não, agora eu vou pegar dos 80. Deixa só nos 80, senão daqui a pouco pega eu, né? Vamos deixar só nos 80 mesmo. Mas a morte é democrática. A morte leva criança, a morte leva adulto, leva jovem, leva velhos, leva doentes, leva são, leva louro, moreno, amarelo. A morte é democrática. Agora, com isso, como que eu vou saber que dia que é meu dia? Então vamos pregar, então vamos falar. Como que nós vamos saber? E até mesmo pela minha vida, né? Porque eu posso estar esperando Jesus. Não, Jesus vai voltar. Aí eu vou acertando a minha vida. Mas e se eu morrer? Aí já era. Não vai dar para ficar esperando ele voltar, que eu já estou morto. Então a minha vida tem que estar pronta agora. Maranata, vem Jesus, é agora. Porque a hora que soar a trombeta já não dá mais. Fala, peraí, deixa eu pedir perdão para a Brisa aqui, Jesus, espera um pouquinho. Porque eu fiz um mal com ela ontem, deixa eu pedir perdão para ela. Não vai dar tempo. E se na hora que a gente estivesse subindo, Jesus dava uma paradinha no foguete dele lá, no ônibus, não sei lá o que, dá uma paradinha, vamos imaginar, isso é imaginação. E Jesus fala assim, agora olha para baixo, porque o povo tudo lá poderia estar aqui, mas vocês não falam, vocês não agem. Você acha que vai adiantar nós falar assim, Jesus, mas o Senhor não apareceu para mim, para que eu pudesse agir? Fala, que isso? Mais do que eu fiz? Mais do que eu falava lá na igreja? Mais do que eu manifestava no seu meio? Isso conta a história, né? História antiga, às vezes você já sabe dessa ilustraçãozinha também, né? Que teve um navio afundou. Como é que é mesmo? Quando afunda que a gente fala? Naufragou. O navio naufragou e o povo foi afogando, um monte de gente afogando, e nisso ficou uma mulher. Mulher crente, crentaça. Botou uma boinha lá e ficou lá. Socorro, 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 socorro. Aí apareceu o bombeiro. Não. Jesus falou que vai me salvar dessa morte. É Ele que vai vir cá. Fala, Jesus, socorro, socorro. Aí mandou um monte de polícia de lanche. Não, Jesus falou que vai me salvar. Os anjos vão vir aqui me buscar. E ficou e morreu. Quando ela morreu, chegou na porta do céu. Pô, Jesus, o Senhor falou que ia me salvar? E eu morri. Ele falou, olha, eu mandei bombeiro, eu mandei uma lancha, eu mandei um monte de coisa. Você não quis ser salva. E assim muitas vezes é Deus com nós, né? Poxa, eu manifestei na sua vida, eu te dei cura, eu te dei. Você não prega isso para ninguém? Você vai guardando isso para você? Então, como diz
Vamos ler esse versículo de novo, versículo 9. Comeram bastante, saciaram, tão alegre, rindo. Aí de repente um deles para. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos lá. E assim fizeram, foram para lá, e chegaram no portão e começaram: gente, os filhos não estão lá mais não, tem muita comida. Imagina que eles chegaram dentro do muro e falaram: esses caras estão de brincadeira com a gente. E eu acho que eles devem ter culiado com a turma de lá, né, para ganhar uma comida. E a hora que a gente abriu o portão, eles vêm tudo louco. Aí um teve uma ideia, falou o seguinte: nós também já estamos meio que para lá do que para cá. Pega 2 aí, põe num cavalo e manda lá. Se vocês morrer, beleza, se vocês não voltar, a gente fica aqui. Aí pegaram 2 e mandaram. De repente os 2 voltaram e falaram: rapaz, tem um monte de cavalo, tem arma para todo lado, tem roupa para todo lado e comida à vontade. Aí abriram os portão. Aí o rei resolveu, falou assim, pôs o capitão dele lá, falou: você vai deixar aí de 5 em 5, viu? Não está escrito isso não, eu que estou falando. 5 em 5, para não dar muito algazarra. O quê? O povo que a fome tudo passou, foi por cima do capitão e ele morreu. Como diz a palavra de Eliseu: você vai ver acontecer isso, mas você não vai usufruir. E muitas vezes nós podemos ver acontecer muitas coisas, mas não acontece na minha vida. Eu não estou usufruindo daquilo que está acontecendo. A igreja está no mover, mas eu não estou usufruindo. A igreja deve estar errada. Por que está errado? Por que eu não entro nisso? Por que eu não vou usufruir? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta: chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Tem um passo. Tem um então sempre, né? Fazer isso, então Deus vai abençoar. Obedece a Deus, então você recebe as bênçãos de Deus. Não adianta eu querer inverter essa situação. Deus vem e me abençoa bastante, aí depois eu faço a obra. Não existe isso. Se entrega ao Senhor, aí sim você tem salvação. Não tem como Deus te salvar para depois você entregar. A única circunstância que nós vimos mais ou menos nisso foi Tomé. Meu Deus, Jesus, se eu não pôr o dedo aí, eu não vou ser salvo. Jesus falou: põe, vai. Vou quebrar a sua, porque nós estamos aqui no começo, mas depois não vai ter essa chance não. Então, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia nisso. Creia nisso. Não seja egoísta na salvação. Não, tudo para mim. Salvação para mim. Eu estou salvo, é que se dane. Estou nem aí para ninguém. Não, salvação minha, beleza, glória a Deus por isso. Agora eu tenho que oferecer esse tesouro. Eu tenho que oferecer esse tesouro. Se não quiserem, aí eu não posso fazer nada, mas eu tenho que oferecer esse tesouro. Eu tenho que oferecer isso. Só Jesus salva. Ele morreu naquela cruz para salvar. Eu quero ficar com meus ídolos. Então fique, mas você vai para o inferno, porque Jesus é quem dá salvação. Só nele é o caminho da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos? É tempo de salvação. É tempo de boas novas. E é urgente. E é urgente. O bispo falou agora: islamismo. Tudo isso está invadindo tudo. Por quê? Porque nós não fazemos o nosso dever de casa. Muito pelo contrário, além da gente não fazer o dever de casa, a gente está deixando as nossas igrejas ser inundadas com pessoas que não têm caráter nenhum. Jesus não é brincadeira. Jesus não é uma religião. Não tenta vender religião para os outros. Não faça isso, você vai frustrar. Mostre Jesus Cristo na sua vida. Mostre Jesus Cristo na sua atitude. Mostre Jesus Cristo na sua casa. Não tente provar as coisas de Deus, isso Ele faz. Você tem que mostrar na sua vida. Um dia certa pessoa para mim: como é que eu vou pregar? Eu não sei tanto versículo. Eu não precisa falar versículo até você saber não. Mas fala o seguinte: Jesus me curou. Jesus está no meu coração, porque Ele mudou minha vida.
Muitas vezes a gente prega a Bíblia, mas ela não fez nada em mim. Amém, igreja? É tempo de boas novas. Não perca essa oportunidade. Não espere o dia de amanhã. É agora. Pregue em tempo e fora do tempo. Use tudo que você tiver, todas as estratégias que você possa ter. Use para pregar o Evangelho. Use para falar de Jesus. Use para falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso. E a salvação está nele. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé? Não, mas aquilo lá foi só para atrair vocês. As menininhas puseram a borboleta atrás, já culiada, né? Se ele falar que está viva, eu dou uma apertadinha nela aqui, abro a mão, ela morta. Se ele falar que está morta, eu venho e solto a borboleta. E chegaram para o sábio, hoje. Chegaram para o sábio, falou: sábio, eu estou com a borboleta na minha mão, ela está viva ou está morta? O sábio virou para ela e falou assim: olha, você tem na mão o poder da vida ou da morte, está nas tuas mãos, você decide. E assim está para nós. Você tem o poder da vida ou da morte nas suas mãos. Ah, mas eu não posso tirar a morte. Estou falando de morte espiritual, vida espiritual, de conquistar a gente. Você decide. Vou continuar desse jeito? Um espiritual leproso? Ou eu vou me levantar, reagir e começar a mostrar esse Jesus que mora na minha vida? O poder da vida está na minha mão. É curioso falar isso, né? Mas é o poder de... Poxa, quando você tira alguém é usado para tirar alguém do inferno. A palavra de Deus fala que eles fazem uma festa no céu. Se você pregar para alguém, essa pessoa se entregar a Jesus, você está sendo alguém que... É Cicerone que fala quando faz festa? Um festeiro no céu. Você está sendo alguém que está fazendo uma festa no céu. Você está propiciando uma festa no céu. Você já pensou nisso? O poder da vida e da morte está nas tuas mãos. Você vai apertar a borboleta ou você vai soltar? Você decide. E essa sabedoria nós temos que ter. Saber que eu posso ser usado para trazer vida às pessoas, vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Resolvi o prometido? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos agora. Faça uma avaliação interna. Vira seu olho para dentro e enxerga seu coração aí agora. Como tem sido a minha vida? Eu tenho sido um crente tapiação? Eu engano todo mundo. Mas a minha vida é uma tapiação. Sou um crente que todo mundo olha, mas na realidade eu não tenho vida com Deus. Como tem sido a minha vida? Eu posso enganar todo mundo aqui na terra, mas a Deus eu não engano. Deus, quando Ele enxergar, Ele tem uma visão de raio-x. Ele não vai enxergar a aparência. Ele vai lá no fundinho do meu coração. Ele vai discernir até os meus pensamentos. Eu posso até fazer o bem com uma pessoa, mas se o meu pensamento é o bem por obrigação, olha, já não é. E nós temos tempo de mudar isso, principalmente na nossa vida. Inicialmente na nossa vida. Jesus, venha inundar meu coração. Falar o que o salmista falou, né? Veja se há algum caminho mau na minha vida. Muda isso, Senhor. Não seja conformado, seja um inconformado na sua vida. Eu quero ser melhor. Eu quero melhorar diante de Cristo. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Não melhor por prepotência, mas é ser melhor para que eu possa ser mais e mais usado.
Eu quero ter um caráter melhor, igual falaram de Daniel, né? Tinha um caráter excelente. Procurava o que achar, não achava nada que pudesse incriminar. Nosso caráter tem que ser assim. Afinal de contas, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Eu tenho que refletir Cristo. Antes de eu chegar e falar para as pessoas, falar assim, ó, eu sou cristão. Eu tenho que saber isso que eu carrego em mim, eu tenho que conhecer isso. Senão eu estou mais estragando o nome de Cristo do que ajudando. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã pulando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te vir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Teu poder, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica, eu quero como Naamã do Teu poder, como Naamã do Teu poder. Não só molhe os seus pés, mergulha no rio de Deus. Entra para valer. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, possa frutificar no nosso coração e trazer, ó Pai, uma ansiedade santa, ó Pai, para pregar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, é tempo de boas novas, Senhor. Acende isso no nosso coração, Deus, que possamos pregar a tempo e fora do tempo, ó Deus, que possamos mostrar, ó Deus, o Teu reino nessa terra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, faz a Tua obra nas nossas vidas, usa segundo a Tua vontade, ó Pai, usa as nossas vidas, ó Pai, usa tudo que nós temos, ó Pai, para que o Teu reino seja reconhecido, ó Pai, nessa terra, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.